Então, dado que nós já aprendemos como definir em Python listas, né? Coleções de objetos, agora vai ser bem útil a gente aprender uma forma de percorrer os elementos dessa lista e fazer alguma computação com eles, tá? E o jeito de se fazer isso, um jeito fácil de fazer isso, é com o comando for que existe na linguagem Python, tá? Então, o comando for, que existe nas principais linguagens de programação, qual que é o formato dele? O formato dele é assim, tem a palavra for, e daí você tem o nome de uma variável que vai representar cada elemento dessa lista. Então, eu estou chamando aqui nesse exemplo de item. E daí tem a palavra reservada in, e daí o nome da sua lista aqui. E daí 2 pontos. Então, for item in lista. Então, para cada item nessa sua lista, daí você coloca aqui um tab e um determinado comando que você quer que seja executado para cada item dessa lista. E normalmente esse comando aqui vai usar essa variável item aqui dentro do comando para fazer alguma computação, algum cálculo, às vezes para até alterar a própria lista, tá? Então vamos ver uns exemplos concretos aqui de como a gente pode fazer isso. Vamos supor que eu tenho uma lista chamada frutas exóticas. E nessa lista vai ser uma lista de strings. Então eu vou ter nela uma jabuticaba, depois eu vou ter um cupuaçu e finalmente eu vou ter graviola. São 3 frutas que eu gosto bastante. Então na minha lista, frutas exóticas, eu tenho 3 strings. E daí eu quero percorrer essa lista fazendo alguma coisa com os strings. Como eu posso fazer isso? Eu faço for fruta é o nome de uma variável, qualquer que eu escolho, in, daí o nome da lista, frutas exóticas, né? Daí 2 pontos. O que eu vou fazer? Daí eu vou simplesmente imprimir. O que eu vou imprimir? Vou imprimir eu adoro e mais o nome da fruta. Pronto. Daí o que aconteceu aqui? Ele percorreu todos os elementos de frutas exóticas e então ele executou essa linha print 3 vezes, porque eram 3 elementos, né? Então, quando na posição 0 eu tinha jabuticaba, daí a variável fruta assumiu o valor jabuticaba. Então ele fez print eu adoro mais fruta e o valor de fruta era jabuticaba, ele imprimiu eu adoro jabuticaba. Na próxima vez, na próxima iteração desse comando for, o fruta assumiu o valor cupuaçu. E daí ele fez print, eu adoro, mais fruta valia cupuaçu, ele imprimiu, eu adoro cupuaçu. Daí na terceira iteração, a última iteração, no elemento 2 de índice 2 aqui da minha lista, né, do meu array, ele colocou o valor graviola na fruta, e daí imprimiu, eu adoro graviola, tá? Então, o número de vezes que o for é executado, o número de iterações, é sempre o número de elementos que eu tenho aqui na minha lista, tá? Vamos ver um outro exemplo. Deixa eu pegar aquele meu gerador de números primos e eu vou pedir para imprimir os números primos abaixo de 50, por exemplo. Então, 50, pronto. Esses aqui são os números primos até 50. E agora eu vou ter uma lista aqui desses números primos, tá? Quantos números primos eu tenho aqui? Eu tenho 15 números primos até 50. Daí eu posso fazer alguma coisa do tipo... Vamos supor que eu quero os quadrados, saber os quadrados dos números primos, né? Daí eu posso fazer algo desse tipo. For x em primos, né? Então, para cada número primo que está lá, então esse x vai ser uma variável que vai assumindo cada um dos 15 valores de primos diferentes, e eu quero que você me imprima x ao quadrado. Então, vai ser x vezes x. Pronto, ele imprimiu aqui. Então, ele percorreu todos os elementos do 0 ao 14, né, os 15 elementos do 0 ao 14,
sempre imprimindo aqui os quadrados dos números primos. Então, se a gente vê que o comando for é bem útil para manipular valores em listas, né? Vamos aprender um outro conceito aqui que também nos facilita percorrer listas, que é a função range. Essa função range, que é uma função que vem no Python, se a gente dá range e dá um número qualquer, range significa um intervalo, limite de valores ali com um determinado começo e fim. Se eu faço um range 20, né, vamos ver aqui se eu digitar range 20. Ele cria um objeto que é como se fosse um intervalo que começa no 0 e o final dele é o 20. Ele vai até o número 20. Tá? E daí a gente pode usar esse conceito aí de range num comando for. Então eu posso fazer algo do tipo for i in range de 20, e aqui eu coloco, seria o final ali, então tipicamente isso aqui vai ser o tamanho da minha lista. Enfim. 2 pontos, e daqui aí eu coloco um comando que eu quero que seja executado em todos os elementos da minha lista, tá? Em particular, aqui eu poderia ter algo do tipo len de lista também, né? Tá? E, tipicamente ele vai ser o fim da lista. Então, essa é uma alternativa. Fazendo dessa forma, ele vai começar do 0, tá? Então, o primeiro valor que o i vai receber vai ser 0. Pode ser que eu não quero começar do 0, eu quero começar de um outro elemento. Daí, eu uso essa outra forma, for i in range, e daí eu passo como parâmetro o início e o fim, tá? É uma outra forma do mesmo comando, onde eu posso dizer, nesse caso, o início vai ser tipicamente algo diferente de 0, né? Então, eu posso, por exemplo, da posição 5 até a posição 10 do vetor, eu quero que você faça alguma coisa. E uma última possibilidade, um último formato, seria esse aqui, for i in range. Eu coloco o início, o fim e um determinado passo, onde o passo é de enquanto em quanto que eu quero que ele coloque esses valores no i. Então, pode ser, eu quero de 2 em 2, para pegar só os números pares, por exemplo, para ir de 0 a 10, de 2 em 2, pegando só os números pares. Ou eu posso ir de 0 a 1 milhão, de 15 em 15, tá? Então, esse passo vai dizer de quanto em quanto que eu quero ir. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu poderia, então, fazer for i in range. Vamos começar com os exemplos mais simples, né? Range de 20, eu esqueci do 2 pontos de novo. For i in range de 20, 2 pontos, print i. Né? Daí o que ele faz? Ó, se eu faço range de 20, ele imprime 20 números, começando do 0, então ele vai do 0 até o 19. Né? Então note que esse é um detalhe importante, ele não chega até o 20, quando chega no 20 ele para e não executa o comando print aqui. Mas ele executou 20 vezes, porque de 0 a 19 são 20 vezes. Tá? Então esse é uma possibilidade. Outra possibilidade seria for in range 10,20. Opa, o que eu errei aqui? For i, faltou o in, né? Range 10,20, print i. Então, nesse caso, ele começa do 10 e termina num número menor que 20. Então, ele imprimiu 10 números, né? Não, pera, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo. Imprimiu 10 números, né? Então, mas começando do 10 e terminando um menor que 20. Agora, um último exemplo seria usando o passo também, né? Então, for i in range, vamos ver, 0,100, com passo 3, print i. Ó, ele vai de 0, de 3 em 3, então, na verdade, aqui ele está imprimindo todos os múltiplos de 3 entre 0 e 100, tá? Terminou aqui no 99. Então, a gente vai ter essas diferentes formas de fazer isso. Eu posso também guardar
esses range, esses limites, esses intervalos numa variável. Então pode fazer algo do tipo, pares recebe range de 0,40,2. Então seria uma forma de representar os números pares entre 0 e 40. Daí eu posso fazer for i em pares, print i. Então aqui ele imprime todos os números pares entre 0 e menores que 40. Né? Tem um outro tipo de passo que a gente pode fazer que é passo negativo. Então eu posso fazer algo do tipo números recebe range e eu começo no 100, o início vai ser o 100, o final vai ser o 0 e o passo vai ser menos 5. Tá? Se eu fizer isso, e daí eu fazer for x em números print x, ele vai começar lá do 100 e descendo, porque o passo é menos 5 e vai até o final, até o 0. De novo, ele não chega no 0, ele termina quando ele chega no 0, ele não executa o comando print. Então, a última vez que ele faz o teste aqui é no 0, mas ele não chega a executar o comando. Então, ele vai do 100 até o 5, de 5 em 5, mas 5 negativo porque a gente tinha um passo negativo. Tá? Uma outra coisa que a gente pode usar o comando for para fazer é alterar valores que estão numa determinada lista. Né? Então, supor que eu tenho uma lista aqui chamada, eu ainda tenho aquele primos, já tenho os números primos aqui. Vamos supor que eu quero agora elevar ao cubo esses números primos, eu posso fazer algo desse tipo aqui, for i in range len de primos. Né? Então, para aquele intervalo de números que corresponde ao comprimento ali dos números primos, então vai ser desde o primeiro até o último elemento dessa lista de primos, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que nessa minha lista de números primos, eu vou mudar o valor que tem lá. Então, em vez de guardar o primo, eu quero guardar o cubo. Né? Então, cubo, assim. Tá? Então, faço primos de i, ou seja, o que está na iésima posição dessa lista primos. O que você faz com ela? Você calcula o cubo desse primos de i e o resultado você guarda em cima dessa minha lista primos de i. Tá? Então, executando isso, ele não imprimiu nada, mas ele alterou o valor da lista primos. Se você olhar essa lista de primos, agora aqui a gente tem os cubos do primos, não tem mais os primos. Né? Então, em particular, o nome dela agora, o nome primos não está mais muito fiel ao conteúdo, porque agora, na verdade, ela contém os cubos dos primos. Né? Então, a gente poderia guardar numa outra lista, cubos dos primos, recebe o que está nessa lista. Né? Então, agora eu fico mais feliz, porque agora sim o nome tem a ver com o que está sendo guardado ali. Então, cubo dos primos, tem ali os cubos dos primos. Tá bom? Então, por hoje é isso. Recapitulando, né, o comando for. O comando for é uma forma da gente percorrer os elementos de uma lista. Então, a gente tem esse formato onde essa variável aqui vai assumindo os valores desta lista aqui. Tá? Então, o comando for e o comando in são comandos do Python. Você não pode mudar isso, mas aqui é o nome de uma variável, aqui é o nome de uma variável e aqui vai ter o comando que você digita e tipicamente esse comando vai usar essa variável item aqui. Então, essa é uma forma de usar o comando for. Outra forma é usando o range. Você pode simplesmente determinar o fim e ele vai de 0 até o fim, sendo que quando chega no fim ele não executa o comando, ele vai executar o comando fim vezes, do 0 até antes do fim. Essa é uma forma. Outra forma é você definir tanto o início e o fim desse intervalo, então você pode da posição 100 até a posição 200, por exemplo, fazer alguma coisa naquele trecho da lista, executando esse comando, e a última forma é dando um determinado passo. Então, eu quero ir da posição 1000 até a posição 2000, mas de 10 em 10, por exemplo. Tá? Então, são essas várias formas que a gente pode fazer o uso do comando for para percorrer listas. E também, uma coisa para relembrar, as listas, a gente pode ir mudando os elementos
da lista. Então, nesse exemplo aqui, nós obtivemos o cubo dos elementos que estavam na lista e guardamos de volta na lista. Então, a gente alterou a lista, né? Então, o processamento da lista com o comando for pode também alterar o comando da lista.